Espartanos! Bom dia, pessoal, bom dia! Espartamos junto aí! Ahu! Pessoal, mais um livro aqui, ó, mais um capítulo aqui do livro de Steven Pressfield, Espírito do Guerreiro. Nós vamos falar hoje do capítulo chamado Mundo Civil. Pessoal, na verdade esse capítulo aqui que vai falar, esse capítulo aqui vai falar sobre a diferença do mundo civil e do mundo dos guerreiros, né? E eu achei muito interessante porque é a temática aqui um pouco do meu canal. O canal Espartano da Vida Moderna, no fundo, tem esse embasamento aí, né, com base nessa filosofia aí, da gente tá podendo colocar coisas realmente aí, enfrentar problemas aí da vida moderna, né? Mas como se fosse um guerreiro de antigamente. Como é que seria se a gente colocasse o Espartano da vida moderna hoje no mundo atual, com os problemas atuais aí, né? Como é que ele poderia se adequar da melhor maneira com a forma que ele pensa nesse mundo moderno aí nos dias de hoje? Claro que muita coisa realmente iria ter que se atualizar, né? Muita coisa ia ficar para trás mesmo, muita coisa ia ser considerado machista, homofóbico, né? No caso, um guerreiro espartano. Mas eu tenho certeza que muita coisa poderia ser usada assim com maestria nos dias de hoje, porque tá faltando muita coisa nessa sociedade do dia de hoje, né? A sociedade hoje tá muito procrastinadora, começa a fazer os negócios, não termina nada. Então assim, tá muito mimimi, né, pessoal? Tá muito mimimi. Então, a gente tem uma mente blindada, a gente tem uma mente espartana nos dias de hoje, a gente atingir nossos objetivos, resolver problemas, passar por superações e dificuldades desse mundo moderno é essencial, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Tá curtindo o canal aí? Dê uma bicuda espartana no like, dê um arru no sininho aí para continuar recebendo as notificações do vídeo aí. Se inscreva no canal se não é inscrito aí e compartilhe para quem você acha que curte esse tipo de mensagem aí, né? Porque aqui nós estamos falando de histórias da vida moderna, mas ao mesmo tempo resgatando, aliás, histórias de Esparta, né? Mas resgatando valores de antigamente para os dias atuais aí. E tentando encaixar o guerreiro no mundo moderno no dia de hoje. Acho que isso aí ficou bem melhor, né, pessoal? Encaixar o mindset guerreiro nos dias de hoje para enfrentar os problemas atuais, né? Então é isso aí, vamos lá. Então esse capítulo fala de mundo civil e esse capítulo eu achei muito interessante porque ele faz uma comparação do que é o mundo civil e o que é o mundo dos guerreiros, né? Então logo aqui no início do capítulo ele já chega falando o seguinte, ó: espartanos, romanos, macedônicos, persas, mongóis, apaches, samurais, etc. Eles compartilham uma vantagem em relação ao povo americano. Aqui no caso ele faz uma comparação com o povo americano, né? O povo civil aqui ele usa os americanos como exemplo, né? E aí ele fala o seguinte, ó: porque na verdade as culturas, né, essas culturas de guerreiros, elas foram e são culturas guerreiras que são incrustadas em sociedades guerreiras, né? Quer dizer, já são guerreiros dentro de uma sociedade que já tem a cultura guerreira, que já tem a filosofia de guerra, já é parte do DNA da sociedade, daquele povo, né? Que é totalmente diferente do caso dos Estados Unidos, né? E dos países aí civilizados, né? No mundo civil aí, né? Então assim, a força militar americana, que dá o exemplo aqui no livro, é uma cultura guerreira, só que ela é incrustada, né? Incrustada numa sociedade civil, né? E essa situação, pessoal, acaba gerando até conflitos, né? Coisa que não acontecia antigamente. Mas isso aí eu vou falar mais no fechamento do livro aí, do capítulo. Então vamos lá. Aí eu citei aqui, pessoal, os principais pontos aqui das comparações que Steven Pressfield faz em relação ao mundo civil com o mundo guerreiro, né? E vou estar citando isso aqui para vocês, as principais diferenças, né, de cada sociedade. E nessas principais diferenças aqui eu já vou fazendo as reflexões aqui, que eu acho muito bacana a gente já fazer essa comparação aqui, né, no mundo moderno. Então aqui fala o seguinte, ó: a sociedade civil praticamente ela preza a liberdade individual, né? Cada homem hoje em dia na sociedade civil é livre para fazer o que quiser, né? Para seguir qualquer time de futebol, né? Ideologia sexual, ideologia religiosa, né? Cada um é livre para fazer o que quiser, né? Cada homem, cada mulher tem a liberdade de ser o que
que tá a fim de ser, né? De escolher o próprio caminho, de escolher o próprio destino, né? Seja de ascensão, seja ou na queda, né? Mas de fazer aquilo que tem vontade mesmo, de coração, né? E sem seguir alguma doutrina, sem seguir algum tipo de regra ou norma do Estado, né? Coisa que os espartanos não podiam ter essa liberdade, eles tinham que seguir as normas do Estado de Esparta, porque já era uma cidade, como eu falei, uma cidade de cultura guerreira. Então, assim, o pessoal já era criado para a guerra. Os meninos no Gogê, eles já tinham que obedecer aquele sistema, né? Eles não tinham liberdade para fazer outras coisas. Se um espartano falasse assim, eu vou ser outra coisa, eu vou ser agricultor, eu vou mexer com floricultura, eu vou mexer com escultura, vou mexer com música, poesia, dança, teatro. Não. Na Esparta você tem que ser guerreiro. Nasceu homem Esparta, tem que estar preparado para o combate, né? Tem que ser um espartano preparado para o combate. Então isso aí já é um ponto assim que ele já faz essa diferença aqui no livro, né? Então assim, fala assim que o povo civil, né, principalmente os americanos, eles fazem o que quiserem, eles têm essa liberdade, né? E desde que eles não restringam a liberdade do próximo. Coisa que eu já falei aqui em outros podcasts, né, pessoal? Sua liberdade acaba quando você começa a invadir a liberdade do outro, né? Quando você começa a ser inconveniente, né? Quando você começa a simplesmente desrespeitar o espaço do outro, né? Seja com barulho, né? Seja com... Enfim, de todas as formas aí, a gente tem que sempre respeitar o espaço das pessoas, não é nem a questão da propriedade, mas a questão sim da pessoa como um todo, seja a família da pessoa, a honra da pessoa, a pessoa no individual dela, o espaço que ela reside, o espaço que ela trabalha, né? Então isso é uma questão de respeito, pessoal, isso é uma questão de respeito, né? E aí fala exatamente isso, né? Que isso é muito diferente aí na cultura guerreira, porque a cultura guerreira, por outro lado, ela valoriza justamente o contrário, que é a coerção, né? E a obediência. O soldado ou marinheiro, ele não está ali para fazer o que quiser, não. Na verdade, ele vai estar sempre preso ao cumprimento do seu dever. Aqui, pessoal, cabe uma reflexão que é o seguinte: beleza, estamos em países, hoje em dia, na sociedade civil, que é livre, né? Cada um realmente faz o que quiser, mas partindo desse ponto aí, desde que você não... o fato de você poder fazer o que você quiser não significa que você pode respeitar estabelecimentos ou famílias ou culturas onde existem normas, onde existem regras, e isso às vezes não é respeitado, pessoal. A gente vê isso aí, os bandidos aí é o exemplo assim máximo, né? O bandido, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, a liberdade dele tá acima do respeito às outras pessoas, né? E aí ele vai descumprindo as leis da sociedade. Então, assim, existem leis na sociedade que devem ser cumpridas, pessoal. E eu não falo só, né, na questão da sociedade, não. Eu falo de crianças que desobedecem professores, que não obedecem às normas da escola onde né, estuda, né? Que não outras pessoas que não estão num sistema religioso, que não respeitam a crença religiosa das pessoas, né? Que não respeitam o ambiente de oração das pessoas também, né? E isso aí, sejam regras assim gerais de convivência do ser humano, seja num condomínio, seja num prédio, seja num clube, né? Seja numa empresa, em qualquer situação, pessoal, existem regras, existem normas ali que devem ser cumpridas, né? Posturas de leis éticas ali que devem ser respeitadas. E claro, as pessoas são livres para fazer o que quiser, mas desde que respeite isso, né? Desde que aprendam a respeitar isso, né? E o que vem acontecendo muito é o seguinte: pelo fato de hoje a gente nascer numa sociedade livre, civil, que a gente pode fazer, né? A gente já vem com essa ideia desde pequeno, não, que eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser tudo que eu quiser ser, né? Então acaba que essas limitações de obediência, de leis, de seguir regras, a gente vê que às vezes falta isso, sabe? Nas pessoas, né? Seja em ambiente de serviço, seja em crianças ou adolescentes aí que não respeita professor, não respeita norma, né? E aí que eles vão crescendo assim, achando que pode fazer tudo que quiser, né? E aí, pessoal, a vida ensina, né? A vida ensina, as leis estão aí justamente para regularizar todo o sistema, né? E aí, infelizmente, aprendem indo pelo pior caminho, já que não quis obedecer, né?
acaba aprendendo da pior forma, né? Bom, outra parte aqui que eu achei interessante demais, né, que ele fala que é o seguinte: sociedades civis, né, estimulam a questão da riqueza e do status, né, e da celebridade, né, sendo que a cultura militar, na verdade, é o contrário, ela preza pela honra, né. E a gente vê o seguinte, pessoal, não adianta nada você ter status, você ter um grande cargo, você ser um pica das galáxias aí e tal, né, mas não tem honra nenhuma. O cara tá às vezes podre, né, tá com o rabo cheio de dinheiro lá, mas o cara mentiu, o cara enganou, o cara trapaceou, o cara roubou, entendeu? O cara manipulou, passou as pessoas para trás. Não tem honra nenhuma nisso, não tem ética nenhuma nisso, você entendeu? É um ser humano assim. A gente vê alguns exemplos aí no nosso país, né? Em algumas esferas políticas aí. Esse é o exemplo clássico, né? De um monte de gente aí que tá no poder, né? E que a gente vê que no fundo não merecia estar ali na questão. Não tem nada honroso, né? A forma que a pessoa fez para chegar naquele poder ali, né? No cargo que ela exerce ou do salário que ela tem, né? Do status que ela ocupa na sociedade, né? Então, para a cultura guerreiro, importava muito mais a honra, a palavra, entendeu? A questão do compromisso, a questão da honestidade, né? Isso é um valor que eu acredito que é um valor espiritual que é muito mais forte, né? Em relação a você lidar com as pessoas, né? Eu prefiro muito mais ter amigos que eu posso confiar, pessoas leais ao meu lado, pessoas de ética, pessoas, né, que a gente pode realmente dividir e elas vão estar ali sempre para te ajudar, né? Do que pessoas aí com status, com dinheiro e tal, com não sei o que, mas são pessoas podres por dentro, são pessoas solitárias, são pessoas que muitas delas acabam entrando em depressão, tem dinheiro pra caramba, eu já vi muito disso, tem dinheiro pra caramba e tal, e a vida parece ter um buraco, nunca se sacia, né? Vai comprando um monte de coisa, mas tem um buraco espiritual, né? Porque falta, às vezes roubou pra chegar lá, às vezes mentiu, às vezes enganou, às vezes passou os outros pra trás, né? Às vezes simplesmente isso, pessoal, pra quem não sabe, isso é vender a alma pro diabo, tá? Isso é literalmente vender a alma pro diabo, né? É você estar disposto a fazer qualquer coisa, sacrificar sua ética, sacrificar seu caráter para poder chegar numa posição social. Porque é uma ignorância idiota mesmo, porque isso tudo um dia vai pro saco. A única certeza que a gente tem na vida, pessoal, é envelhecer, adoecer e morrer, entendeu? E tudo que a pessoa fez para enganar, para trapacear, vai voltar para ela, vai voltar para a consciência dela. A vida é ação e reação e o rebote não perdoa. Volta mesmo. Uma outra questão, eles falam aqui no livro sobre a questão da agressão. A agressão é valorizada na cultura dos guerreiros, né? E na vida civil, a agressão é um crime, né, pessoal? A agressão, ela pode levar para cadeia, né? Quando eu falo de agressividade do guerreiro, pessoal, eu não falo de agressividade contra as pessoas, contra seus colegas de trabalho, contra aquele bandido que te roubou na rua, muito pelo contrário, né? Pessoas que te chateiam, né, que te estressam, elas merecem apenas o perdão, né? E você segue em frente com a sua vida ali. Não se prenda, não crie laços com esses tipos de situações em sua vida, né? A agressividade do guerreiro, ela é, aqui nesse mundo atual, moderno, o espartano da vida moderna prega muito isso. O ideal é que essa agressividade seja usada no seu trabalho, no sentido de você produzir mais. Agressão, eu coloco sinônimo até o seguinte: a agressão com produtividade. Seja agressivo para produzir, seja agressivo para não procrastinar, seja agressivo para estudar, para trabalhar para caramba, para dar o seu melhor, para dar o seu máximo. Seja agressivo para divulgar o bem, seja agressivo para espalhar a palavra de Deus. É esquisito, né? Seja agressivo e Deus na mesma frase. Mas é isso mesmo. Seja agressivo para espalhar a palavra de Deus, seja agressivo para espalhar o bem, seja agressivo para não aceitar injustiça, seja agressivo para não aceitar corrupção, seja agressivo para não aceitar que condutas que eles colocam hoje em dia como normal, né, que são totalmente fora de questão, e a gente simplesmente tem que ficar calado. Não tem que ficar calado não. Seja agressivo para falar, para dar a sua opinião, para se colocar sua postura em relação ao que você pensa em relação àquilo ali, entendeu? Então essa agressividade do guerreiro eu acho que se encaixa muito bem nesse ponto, pessoal. Não na questão do machismo, não na questão da agressão, não na questão da agressão verbal, psicológica às pessoas, não nesse sentido, né? Mas sim de fatos que realmente na sociedade que vão se passando como normal e as pessoas simplesmente vão aceitando aquilo ali, né?
e achando que aquilo ali é uma coisa que tem que ser normal e ninguém fala nada, todo mundo fica caladinho, né? Então aí você tem que realmente dar sua opinião, você tem que realmente mostrar sua posição em relação às coisas, né? Bom, uma outra questão, pessoal, em relação à cultura guerreira é o seguinte: ela é treinada para a diversidade. Já a sociedade civil, ela já é treinada pro luxo, né? Ela é treinada já para todo mundo conquistar o bem-estar social, o bem-estar com a família, né? É praticamente uma pregação com o mundo civil, né? Praticamente uma pregação com o mundo civil. Então, pessoal, isso aí é a maior causa de depressão e ansiedade hoje em dia, que eu vejo, né? É a maior causa de depressão e ansiedade. Por quê? Porque as pessoas não aprenderam a ver que vão ter coisas na vida que não vão ser do jeito que elas querem, que vão ter obstáculos, que vão ter dificuldades. A vida é guerra, pessoal, vai ter dificuldades. E tem gente que simplesmente já só pensa no bem-estar e acha que é isso mesmo e que tá bom. E não é assim não. Então acaba virando uma sociedade literalmente mimimi mesmo, né? Uma sociedade assim, né? Onde o objetivo é só o bem-estar, é só a comodidade, é só o conforto, né? É só a questão do dinheiro ali. E as pessoas às vezes não querem ralar, não querem pagar o preço, né? Não querem fazer coisas que não estão a fim de fazer, né? Não querem obedecer um sistema de regras. Então é isso, pessoal. Aí que a gente vê a disfunção na sociedade, né? Coisas que a sociedade guerreira não tinha isso, não tinha guerreiro espartano com depressão, com crise de ansiedade, porque eles seguiam normas, seguiam sistemas ali, né, rígidos, né? Então a gente vê que esse desequilíbrio psicológico na sociedade é um pouco disso, né? Ninguém quer pagar o preço, e quando vem o primeiro obstáculo, a primeira coisa que tal, a pessoa já entra num caos psicológico enorme. Uma coisinha de nada já abala a estrutura emocional totalmente da pessoa, né? Não está preparada, não tem um mindset bruto para enfrentar problemas, para enfrentar dificuldades, né? Coisa que era muito diferente da cultura dos guerreiros. Uma outra coisa também, que agora é importante demais, uma outra comparação que o livro faz aqui, é a questão do sacrifício, pessoal. Sacrifício, particularmente o sacrifício compartilhado, né? Aquele sacrifício, tipo assim, que é considerado uma oportunidade para um guerreiro alcançar a honra, né? Na cultura guerreira. Agora vai falar em sacrifício para um político, né? Vai falar isso para um político, vai falar isso aí para um político civil, você ousaria mencionar essa palavra, né? É político que fala isso, né? Então a gente vê muito isso aí, pessoal, na sociedade de hoje aí. As pessoas não querem se sacrificar pela outra, as pessoas não querem olhar o lado, o ponto de vista da outra. O nosso país principalmente está polarizado, tá praticamente numa guerra ideológica civil, né? As pessoas não conseguem enxergar o outro lado, elas não querem nem escutar, às vezes você não consegue nem conversar com as pessoas hoje em dia. Tá num estado assim, né, até preocupante, né? Porque as pessoas, elas realmente pararam de pensar e começaram a seguir ideologias tal, de forma automática, parecendo um robô, que você não consegue mais desenvolver o intelecto da pessoa, né? Então isso aí vai totalmente contra a caridade, pessoal, totalmente contra o próximo, né? É um egoísmo exagerado em relação ao bem de todos, né? Eu trabalho no ramo público, né? E no setor público eu vejo muito disso, né? E realmente algumas decisões, elas são feitas para o coletivo, elas são tomadas para privilegiar o máximo de pessoas possíveis, né? Só que infelizmente tem uma minoria que acha que primeiro é ele e depois o resto é que se foda, né? Primeiro tira o dele, primeiro só o dele e que se dane o coletivo, né? Infelizmente são pessoas egoístas, individualistas que estão nesse mundo aí e que acham que o sistema do mundo tem que girar ao redor delas, né? E as coisas não são assim não, pessoal. E aí essas pessoas eu tenho pena, porque sofrem muito, né? Porque no fundo esse egoísmo só mostra pra ela, né, o ser humano, né, que ela é, o tipo de pessoa que ela é. E as pessoas, a verdade é que ninguém quer ficar perto de pessoa egoísta, não. Pessoa que não olha pro próximo, pessoa que não é compreensiva, pessoa que não vê a dor do outro, pessoa que não calça os sapatos da outra, não consegue enxergar a situação do que a outra tá passando, só vê o ponto de vista dela, é só ela, tudo pra ela, né? Só quer ganhar, não quer ceder nunca, não quer ajudar ninguém. Então é complicado, né, pessoal? Fala aqui também no outro parágrafo aqui também sobre abnegação, né? Que é praticamente uma virtude, né, na cultura guerreira. A sociedade civil praticamente concorda com essa postura, mas é de boca para fora, né, pessoal? Tipo assim, age, né, de forma geralmente mais egoísta, né, e fica aí com os politicamente corretos, falando não sei o que,
Mas no fundo é a ação é que conta, né, pessoal? A ação é que conta. No fundo é o que mostra realmente o que as pessoas são de verdade, né? Então é justamente isso aí que eu falei, né? Abnegação, né? Quem está disposto hoje de ceder para o próximo, né? Se sacrificar para o próximo, né? De abrir mão pro todo, né? Muito difícil. As pessoas primeiro olham o lado delas, né? Elas querem, o negócio é ajudar a mim primeiro mesmo, eu tenho que estar bem comigo mesmo para depois ajudar o próximo. Isso aí é uma palhaçada que existe, pessoal, entendeu? Você pode muito bem ajudar as pessoas, sim, mesmo se você não está numa situação muito boa, né? Às vezes as outras pessoas, elas vão precisar muito mais dos recursos que você tem, né, do que você mesmo. Então às vezes a gente tem que separar de ser egoísta e olhar pro lado, entendeu? Acho que é muito aí dessa mensagem. E é isso, pessoal. E aí fala que será que é saudável uma sociedade confiar sua defesa em 1% da população, enquanto os 99% agradece aos céus por não terem que fazer esse trabalho sujo? Isso aí, pessoal, aqui praticamente está falando daqueles que colocam realmente a mão na massa, né? São aqueles que realmente fazem a diferença no mundo aí, né? São aqueles realmente que vão para cima dos problemas, que vão para cima das dificuldades, que vão para cima de crescer, que vão para cima da superação, né? Muito diferente daqueles acomodados, né? Que quer só um remedinho, uma pílula mágica, achando que isso que vai resolver, né? Achando que a culpa não é dele, é sempre do candidato ali, a culpa é do governo, né? Fica fazendo vitimismo, né? Mimimi com vitimismo, né? E tem pessoas que realmente colocam a mão na massa, tem pessoas que realmente encaram o caldo grosso, o caldo espartano, né? E vão para cima das dificuldades, né? Não fica nessa posição de vítima. E aí o livro dá um exemplo em relação a isso, que foi na própria Esparta mesmo, né? Porque fala o seguinte, né? Na antiga Esparta, em outras sociedades já mencionadas aí no capítulo, né? A cultura do guerreiro, das tropas, existia dentro de uma sociedade guerreira, da própria comunidade. Então, assim, não havia conflito, né, dessa questão de ideologias, né? A sociedade já era criada para a guerra, né? Então, a cultura do guerreiro já estava encrostada na sociedade que já era guerreira, né? E a gente vê essa diferença aí, em você querer colocar uma cultura guerreira numa sociedade civil, que pensa, às vezes, com os valores totalmente diferentes dos guerreiros, né? Então fala justamente assim, ele dá o exemplo aqui de Esparta, né? Que falando sobre as histórias das mães espartanas, né? Aqui no canal Espartano da Vida Moderna, eu tenho um podcast só falando das mães espartanas aqui, né? Quem não sabe aí pode acompanhar aí no vídeo. E aí fala justamente da história dos espartanos que foram para Termópilas, né? O livro usa isso como exemplo, né? Lembra-se da história das mães espartanas, quando os 300 foram escolhidos para marchar e morrer nas Termópilas? O choro e a lamúria nas ruas de Esparta era das esposas e das mães dos guerreiros que não haviam sido escolhidos, pessoal. As mães, esposas e os guerreiros que choravam, eles ficavam putos de não ter sido escolhidos para honrar Esparta, para honrar o nome de Esparta em Termópilas, para não honrar o nome da Grécia. Mesmo que fosse custar a vida deles, eles preferiam morrer, mas honrar a cidade, né? Então a gente vê hoje muito o contrário, né? O choro, então, é justamente para as mães e para os guerreiros que não tinham sido escolhidos, né? Já o contrário é que a gente via, né? Que eram as esposas dos 300 caminhando com orgulho, de olhos secos, né? As esposas, tipo, orgulho de ser espartano, orgulho de ser grega, né? Agora vai chamar as pessoas hoje em dia para os desafios da vida moderna, né? Vai convocar o filho do fulano de tal para ir para a guerra. Ele vai forjar atestado médico, entendeu? Ele vai dar um jeitinho brasileiro, entendeu? Na hora que chama o pessoal para entrar para a guerra mesmo, para os problemas, para as dificuldades, as pessoas geralmente querem fugir, as pessoas querem se esconder. Fica tudo de mimimi, querendo se esconder, querendo fugir dos problemas, querendo falar, entra em depressão, entra em desespero, como se o problema não fosse com eles. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma realidade bruta. Deixa eu bater no seu peito e te falar uma realidade bruta. Tem hora que não vai ter jeito não, meu amigo. Seu CPF é intransferível. Então quando você tiver que sentir a dor, ninguém vai sentir dor por você não. É você que vai sentir a dor sozinho. Quando a dívida pegar no seu nome ali no SPC, o seu CPF é único. Pessoas vão poder te ajudar, mentores vão poder te ajudar, mas a desgraça, o problema vai vir pra cima de você. Quem vai ter que resolver o problema vai ser você, entendeu?
Então não adianta eu ficar terceirizando, não adianta botar a culpa nos outros, se fazer de vítima, passar a responsabilidade para outras pessoas. O problema é seu, você que vai ter que ir lá e resolver o problema, entendeu? Então seja guerreiro, seja espartano, passa para cima, entendeu? Vai com força, vai com honra, vai com toda a garra e tenha orgulho, porque se o problema chegou em você e você foi escolhido, pensa o seguinte: eu fui escolhido pro exército dos 300, eu fui escolhido pro exército para enfrentar essa porra dessa guerra, entendeu? Então eu vou com honra, eu vou com garra, eu vou com orgulho, né? Fique puto se você não tiver problemas na sua vida, fique puto, exatamente, fique puto, porque os problemas é que te deixam mais forte, que te fazem evoluir, te fazem crescer, que te fazem um ser humano melhor, entendeu? Então tenha orgulho de quando as dificuldades bater na sua porta, porque você vai se desenvolver, você vai crescer com aquilo ali, você vai ser guerreiro para enfrentar ali, né? E é isso aí, pessoal, essa é a característica espartana que a gente vem tentando trazer para os dias de hoje. Fácil? Não vou falar que é difícil para todo mundo, é difícil para mim, é difícil para todo mundo tem problema, todo mundo passa por problema, por dificuldade, por desafios. Ninguém, no fundo, quando chega, ninguém quer enfrentar, mas lá na frente, aquilo tanto que a gente cresce com isso, né? O tanto que a gente fica mais forte, o tanto que faz bem para nossa mente, para o nosso coração, para o nosso corpo, para nossa alma, para o nosso espírito, né? Isso aí, meu amigo, é só quem passou é que sabe, né? Então é isso aí, espartanos. Fica com Deus aí, tenha uma excelente semana, um ótimo dia para vocês aí. Espartamos junto aí. Curtiu aí, dá uma bicuda espartana no like, comenta aí no vídeo aí se achou interessante, compartilha, se inscreva no canal, dê o arru no sininho e espartamos junto aí. Arru!